O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da sombra, da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querida comunidade, você que nos acompanha através desta transmissão, hoje estamos celebrando o 2º domingo da Quaresma, mais um passo que nós estamos dando, junto ou rumo à Páscoa do Senhor. Caminhar com Jesus pelo deserto só tem sentido, se fizermos isto na perspectiva, na esperança da Páscoa. Fazer a experiência de conversão, a experiência do encontro, a experiência da oração, como nos colocar a caminho do deserto ou a caminho da montanha também com Jesus para orar, que é o Evangelho de hoje. Jesus subiu a montanha com Pedro, Tiago e João para orar, e enquanto orava, ele se transfigurou diante dos discípulos. E para falar, o Evangelho traz essa perspectiva da transfiguração. Isso para mostrar para os discípulos, que o fim, as consequências, o destino daqueles que seguem a Cristo Jesus não é necessariamente a morte, mas a vida nova, a ressurreição, a vida em Deus. Por isso que os sinais, as imagens mostram esta vida nova. O rosto de Jesus mudou de forma. As vestes brancas, a roupa branca que brilhava, para mostrar exatamente esta vida nova, esse brilho novo, ou a glória de Jesus junto do Pai. Isto enquanto uma visão, para que os discípulos verdadeiramente possam crer e possam caminhar com Jesus. Então os discípulos ficaram tão encantados, amados irmãos e irmãs, com esta experiência da transfiguração,
do Jesus glorificado, que eles propuseram, e aqui representado por Pedro, propuseram a Jesus permanecer com aquela imagem belíssima, com aquela imagem do gozo, com aquela imagem de plenitude, encantado, extasiado com tamanha beleza. E Pedro propõe a Jesus: Senhor, vamos ficar aqui, está muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Qual é a tentação dos discípulos? Porque a palavra de Deus, mesmo o evangelho, vai ser muito claro, né? Vai dizer: Pedro não sabia o que estava dizendo. O evangelho é muito claro, cita isso literalmente. Pedro não sabia o que estava dizendo. Porque o pedido de Pedro, a afirmação de Pedro, é uma contradição com aquilo que Jesus está ensinando, com aquilo que Jesus está querendo mostrar. Pedro está pensando que caminhar com Jesus é só participar da sua glória, do poder que emana dele, dos milagres que emana dele, que ele realiza, né? De imagens às vezes mágicas, que não vai assim exigir de cada um nenhum esforço passar pela cruz. Se acreditava que Jesus, né, quando o Messias viria, iria encontrar na glória com Moisés e Elias. E esta imagem que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre o quê? Sobre a morte que ele iria passar, sofrer em Jerusalém. É como que os discípulos estão dizendo: nós não queremos morte, nós não queremos a cruz, nós não queremos sofrimento. Vamos permanecer aqui no afastamento da realidade das pessoas. Vamos ficar aqui afastados da vida das pessoas, dos contextos, né, das situações tão exigentes. Vamos ficar aqui no alto. Não vamos lá para a planície, como nos fala São Lucas. Vamos permanecer aqui. É exatamente o contrário daquilo que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Aquilo que o padre fala sempre, né? Que Jesus diz para seus discípulos: se alguém me quer seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, depois vem atrás de mim. Então, para nós, amados irmãos e irmãs, quando nós compreendemos o sentido da cruz, não é que nós amamos o sofrimento, amamos a cruz, nós amamos aquele que assumiu a cruz, nós amamos aquele que abraçou a cruz por amor a nós, e levou esse amor até as últimas consequências. E aquele que não é capaz, aquele que não está aberto a acolher a cruz, está afastando de Jesus, está trabalhando em causa própria, está trabalhando em causa própria, no interesse próprio, na vontade, né? A realizar a própria vontade. Porque a missão, quem ama, o amor é exigente, o amor é doação, o amor é serviço, o amor é salvífico. E se cada um de nós não compreender que este amor de Jesus, este amor que nós bebemos, né, desta fonte, é salvífico, se a gente não compreender isso, nós vamos ficar vivendo uma fé, contemplando sua beleza, pensando na glória, no Cristo ressuscitado. Como será lá no céu? Como é a imagem do Cristo? Será que eu terei mais poder? Será que eu terei mais força? E acaba a gente olhando demais para a glória e esquecendo que aquele que será glorificado é aquele que caminhou, é aquele que enfrentou as tentações, que está enfrentando as tentações no deserto, é aquele que saiu na sua zona de conforto, aquele que se expôs, não teve medo de se expor, de falar a verdade,
de defender os órfãos, as viúvas, as crianças, as mulheres, os pobres, os pequenos, os enfermos. Não teve medo de viver e defender a justiça. Então é este Jesus. Então nós, muitas vezes, amados irmãos, quer dizer, é o risco, o perigo de todos nós. Nós vivemos querendo armar uma tenda e nos isolar. Eu estou bem, os outros que se viram, Como a gente tem escutado, hoje nós estamos crescendo cada vez mais uma sociedade individualista, egoísta, consumista, é o eu. Se eu estou bem, essa consciência coletiva, essa consciência comunitária, cada vez mais diminuindo, porque nós vamos aprendendo essa consciência comunitária, deste amor, dessa presença que é sempre relação, é a partir de Cristo. Quando nós fugimos da palavra de Cristo, de Jesus, do ensinamento de Jesus, nós vamos criando palácios para viver no conforto, viver naquele poder e não se preocupar com a vida dos nossos irmãos. Vocês já escutaram alguém falar assim: eu estou muito bem aqui na casa do meu pai, para que eu vou me preocupar? Estou muito bem desta forma, com o meu salário, para que eu vou preocupar? Estou muito bem desta forma, para que eu vou me preocupar? Então às vezes é este olhar muito fechado. O Evangelho nos diz: Jesus, o céu, uma nuvem que veio, e desta nuvem, esta manifestação de Deus, veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. O tempo da quaresma é o tempo da gente escutar o que Jesus diz, porque é só escutando o que Jesus diz nós seremos cristãos, nós seremos servidores, nós seremos transformadores, nós seremos inspiradores, a atrair as pessoas não a nós, mas a Cristo. Na mesma perspectiva da cruz, falar da glória sem falar da cruz, São Paulo, ele está dizendo para a comunidade, e ele usa a palavra, está bem angustiado, chocado, triste. E ele vai dizer na segunda leitura, como já disse várias vezes para vocês, tem muitas pessoas que são inimigos, agem como inimigos da cruz de Cristo. Para essas pessoas eu digo, ela só preocupa com o estômago, só preocupa com as coisas desta terra. Então essa dificuldade que São Paulo já vivenciava na sua época. Na sua época. Então, estimados irmãos e irmãs, que nós possamos nesta Santa Liturgia compreender a unidade da vida de Jesus. Compreender a unidade da vida de Jesus, por mais que os falsos evangelizadores, pregadores, tentam dividir, aceitar só uma parte da vida de Jesus conforme lhe convém, hoje a liturgia, Jesus está nos ensinando que a sua vida é um todo, é uma unidade, que o enviado do Pai é aquele que veio morar entre nós, aquele que assumiu as nossas dores, aquele que passará pela realidade da cruz por amor, mas aquele que se transfigurará, aquele que ressuscitará. Então é esta unidade que constitui a nossa fé, a beleza da nossa fé. Dividir, assumir só uma parte é negar o próprio Deus, é negar o próprio Jesus, é buscar nos impor ou impor a nossa vontade, o nosso querer e não a vontade de Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, neste final de semana estamos celebrando a devolução do dízimo da nossa comunidade. Perceber que através do nosso dízimo, da nossa partilha, né, de sair desse fechamento do eu, do egoísmo e partilhar com Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, é uma forma da gente transfigurar a realidade à nossa volta. Transfigurar a realidade da missão da nossa igreja, transfigurar, né, a missão da nossa igreja e as pessoas que a igreja também assiste, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, fortalecendo o conhecimento, levando esta palavra que edifica, essa palavra que santifica, esta palavra que salva a tantos irmãos e irmãs. Então, nesta santa liturgia, a nossa gratidão a Deus pela vida, pelo testemunho, pela partilha de tantos irmãos que assistem e fazem com que esta obra de Deus, ela continue.